Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Lúcio, a gente já pode ir até perguntando a você se diz muito que a internet está dominada por grupos poderosos, né? Como se dá esse domínio, Lúcio? Esse domínio é um domínio muito econômico, né? E passa pela capacidade tecnológica, né? De desenvolvimento tecnológico, e que tem como suporte essa virtualização das relações sociais e também econômicas, né? De um tempo para cá. Né? Então, quando a gente fala desse domínio, e não somos nós aqui só falando, recentemente eu participei de um colóquio proporcionado pela Universidade Autônoma Nacional do México. Estava presente uma conferencista brilhante, Renata Ávila, que é advogada do Julian Assange. E ela fez exatamente uma colocação nesse sentido, usando essa expressão, a colonização da internet. Né? Porque a internet ela nasce com uma proposta, a internet ela não nasce com as mãos do setor privado sobre ela. Ela nasce com uma mescla de projetos de desenvolvimento do setor acadêmico, área de defesa militar, né? E que depois ela vai começar a entrar para o público, né? A ser proporcionada para o grande público, o setor privado entrar. É mais ou menos tudo fatiado, dividido, que a gente chama de Big Tech, né? Detendo um poder muito grande com as contas dos usuários, né? Com informações dos usuários, e que na mão de poucos, né? E que as pessoas que trabalham nessas grandes empresas, via de regra, são pessoas que têm acesso, né, às grandes universidades, um pessoal que é de uma classe socioeconômica mais favorecida e que tornam-se programadores, desenvolvedores e vão trabalhar, né, ganhando altíssimos salários para essas empresas. Então, esse é um panorama bem sucinto, né, bem sintetizado, né, bem sintético do que seria essa colonização da internet de um modo geral. Né? O novo Eldorado, entendeu? Sabe? Um novo Eldorado, né? Os dados e as informações, elas são como um ouro, vai ser explorado e minerado, petróleo, a gente pode usar também. E ali um campo de disputa, né? Um campo de guerra, de disputa por mercado, né? Por domínio, por controle, que é a superfície da internet com essas plataformas. Basicamente é isso, né? Estamos localizando meados da década de 90, né, esse surgimento dessa internet pública, né, quando as pessoas começam a ter acesso, os modems discados ainda muito lentos. Quando começa essas empresas, quando começa a internet a ser usada para comércio, né, ou seja, para propaganda, visando o público consumidor, né, para fazer suas compras também. E um outro fato que é muito importante, né, que eu localizo, que na verdade não sou só eu, né? Aquele ex-analista da CIA e da NSA que fez uma série de vazamentos, né? O Edward Snowden, no ano de 2013, chegou a pedir asilo aqui para o Brasil, entre outros países. Ele, num livro que ele tem chamado Permanent Record, Registro Permanente, né? Seria o nome desse livro dele, muito interessante, que eu recomendo e tem disponível, gratuito, para download na internet. O registro permanente seria o registro que fica na internet de todos que navegam. O que você faz fica registrado. E teria um jogo duplo com a função que ele e outros analistas espiões tinham na CIA. Eles tinham um registro permanente, ou seja, a agência controladora, a agência de inteligência, tinha um registro deles de tudo que eles faziam, obviamente, né? Eles trabalham com inteligência, espionagem e tal. Eu estou tocando nisso por quê? Porque ele e outros localizam, na linha do tempo, aquele atentado de 2001, as Torres Gêmeas, né? Do World Trade Center, eles localizam ali como um marco nessa virada de controle e de dominação. Porque o que acontece ali, em termos de disseminação das imagens chocantes para o mundo inteiro, daqueles prédios gigantescos desabando,
milhares de pessoas morrendo e daquela cena de choque e pavor, essa é a palavra, né? De aviões se chocando como um atentado terrorista, aquilo ali serviu, segundo o relato dele e de outros que trabalhavam com ele, de um pretexto para o desencadeamento de uma série de medidas nos Estados Unidos da América de controle de vigilância como método de prevenção de ataques terroristas. Isso é divulgado, se encontra matérias e mais matérias na internet sobre isso, mas no livro, o Permanent Record, isso é bem destacado. Eu localizo nesses dois acontecimentos marcantes. É a publicização da internet, a internet tornando-se pública, com abertura para o setor privado. O setor privado já vai ter os olhos, que ele não quis botar a mão antes no desenvolvimento. Enquanto estava na mão dos acadêmicos, setores de defesa militar, o setor privado não se interessou muito no desenvolvimento. A academia, os desenvolvedores da área tecnológica acadêmica, eles são muito responsáveis pelo desenvolvimento da internet, né? Então, quando ela começa, o setor privado começa a olhar, começa a ver com olhos de cobiça esse espaço, que é um espaço de possibilidade de consumo, de propaganda, de venda, de lucro, né? E junta-se a isso, né? A essa mistura com o campo da segurança nacional, com uma certa paranoia, que é o ataque de 2001, né? Foi o que aconteceu, o que desencadeou em termos de medida e como se fosse uma autorização para que o mundo, perante os Estados Unidos, se tornasse suspeito de possíveis ataques, justificando essa invasão absoluta, nessa transgressão da privacidade com espionagem que veio ser denunciada tempos depois, não só o Snowden, né? O Wikileaks do Assange, do grupo do Assange, também fez uma série de vazamentos. Ele, inclusive, está preso, né? Disse, em solitário, sofrendo horrores, muito em função desse papel desempenhado por ele, enquanto ativista e também jornalista, denunciando, né, esse tipo de prática, né, de dominação, né?